quando se trata do dízimo, por exemplo. Isso, dízimo. É um exemplo. 99% das igrejas evangélicas pregam o dízimo, tá? Só que assim, o que acontece? Eles falam do dízimo, tá? E quando você vai ver o que eles falam do dízimo, o que eles fazem? Eles falam lá assim, olha, você tem que dar o dízimo, porque você tem que obedecer a Deus. Aí pega um texto de Malaquias capítulo 3 lá, porque roubará o homem a Deus, todavia que me roubais, roubamos os dízimos e nas ofertas e tal. Tá vendo, gente? Ó, se você não der o dízimo, você vai estar roubando Deus. Certo. E aí eles pregam, resumidamente, aqui para mim não entrar, né, eu vou explicar o dízimo do começo, mas só o que eles ensinam. Eles falam assim, que se você não dá o dízimo, vai entrar um demônio na sua vida, o diabo vai ceifar a sua vida e vai acabar com a sua vida, e vai entrar o demônio devorador, cortador, migra. Você já ouviu isso aí já, né? Já. E por um outro lado, eles falam que se você der o dízimo, você vai ser abençoado 1000 vezes mais. Ou seja, então, eles baseiam o dízimo em duas coisas, ou é na ganância ou é no medo. Sim. Né? Ou seja, se eu der o dízimo, eu vou ser abençoado, e se eu não der, eu vou ser amaldiçoado. Então o medo, então às vezes eu vou dar o dízimo porque se eu não der, o demônio vai entrar na minha vida. E eu já vi pastores falando que só o dízimo tem o poder de tirar algumas castas de espírito da sua vida, que nem Jesus podia ter esse poder. O pastor falou isso. Aqui em Limeira. Tem vídeo na internet ainda. Só não vou citar nomes. Não, não precisa. Não. Mas enfim. Fica à vontade. Então chega a um ponto disso, cara, sabe? Então o que acontece? Comigo dentro da igreja eu comecei a pesquisar sobre vários assuntos. E o dízimo foi um dos milhões que eu pesquisei. E eu fui pesquisando. Então, dízimo. O que é o dízimo? Dízimo é bíblico? Ele é bíblico. Está na Bíblia. Ele existe. Está na Bíblia. Mas ele é para o cristão neotestamentário? O cristão do Novo Testamento? O crente em Cristo? Não. Não é. Nunca foi, nunca será, cara. Sim. Mas o que os pastores não contam, muitos que sabem não contam por medo, e muita gente não sabe porque foi doutrinado no erro já e acha que é certo, né? Então o dízimo, ele nunca foi e nunca será para o cristão. Dízimo é algo para o judeu. Ele pertence a uma linha de sacerdócio judaico que se findou com a morte e a ressurreição de Jesus. Sim. Aí quando eu falo isso para algumas pessoas, eles vão falar para mim assim, mas poxa, cara, você tá falando contra o dízimo porque você é ganancioso, porque você não quer doar, porque você não quer dar dízimo na igreja, você não quer dar os 10%. Cara, de forma alguma. Sacanagem isso aí. Pelo contrário, eu entendo que o cristão, ele tem que realmente contribuir mesmo. Sim. Ele tem que ajudar, ele tem que ser generoso. E enfim, o problema é como ensinam, como pregam essa barbaridade hoje. Sobre a premissa, né? Ou de ser abençoado ou de ser amaldiçoado. E eu já vi pessoas falando que atrelam o dízimo até a salvação. Falar, como você não é dizimista, então você está roubando Deus, certo? O que a Bíblia fala dos que roubam, dos ladrões? Vão para o inferno. Então se você rouba Deus, você é ladrão, então você vai para o inferno. Sim. Cara, olha a cabeça dos caras. Então, eu estou dando um exemplo do dízimo, eu podia falar de muitas outras coisas. Daqui a pouco a gente vai falar de outros assuntos. Certo. O dízimo como um exemplo. Em Efésios capítulo 5, versículo 11, diz assim, ó. Convenha que haja entre vós heresias, para que os que são verdadeiros, honestos, se manifestem entre vós. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a estudar, me aprofundar, grego, hebraico, um monte de coisa, e comecei a ver que tinha muita coisa errada. Não errado no sentido de pessoas errarem, de pecado, de mentira, nada disso aí, porque eu também erro, eu também peco, eu também faço um monte de coisa errada, mas no sentido de doutrina, no que se ensina, teologia doutrinária dentro das denominações. E o que me tirou foi exatamente isso, porque assim, as igrejas hoje, as denominações, que hoje eu entendo também que não é de Deus, que Deus nunca criou isso, esse monte de nome de igreja que tem por aí, tem um fundamento na história, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá tudo errado. Entendeu? Sim. Tá tudo errado, tá tudo distorcido. Então, não ia adiantar eu ficar lá dentro batendo cabeça e querer mostrar, ninguém vão falar que eu era louco, que eu tava pirado. Então, eu até fui convidado a me retirar. Eu fui convidado a se retirar, porque eu já não concordava com nada. Então, assim, o que aconteceu comigo foi isso, né? Eu comecei a estudar, ler muito, pesquisar, orar, pedir direção de Deus.
e a minha mente foi abrindo e eu comecei a pesquisar, a bater de frente. Certo. E comecei a perguntar, questionar, e eles não me respondiam. Até que um belo de um dia, um pastor me falou assim, você tá certo. E qual a pergunta mais cabeluda que você fez para um pastor que ele não soube responder você? Do dízimo mesmo, nenhum debate. Nenhum, né? Porque quando a gente entra na escritura mesmo, lá do começo até o final, aí eles ficam sem saber o que falar. Sim. Porque é claro na Bíblia. Cristãos de qualquer igreja que resolver ler, esquece um pouco o que vai ouvir dos outros. Leia. Estude a Bíblia, com calma, não é ficar lendo rápido, estuda, pesquisa, entenda, procura na história, estuda a história da igreja, para ver o que aconteceu, tudo. O cara dificilmente vai ficar numa denominação religiosa evangélica. Sim. Dificilmente ele vai ficar. Sim. Se ele abrir o olho, ele não vai ficar. É duro eu falar isso, é difícil eu falar isso. Eu penso que seja. Se ele for honesto e sincero, ele não vai ficar. Ele não vai ficar. Você tá mexendo com o âmago da pessoa, com aquele ideal de vida da pessoa às vezes, né? Pra mim foi difícil. Eu imagino. Desmoronou um castelo na minha frente, quando eu comecei a ver isso. Até que um dia, a casa caiu pra mim mesmo quando eu falei. Quando eu questionei o pastor, ele falou assim, Henrique, você tá certo. Você chegou a um ponto que você chegou no ápice do negócio. Mas a gente não pode contar pro povo. Tem coisas que a gente não conta pro povo. Tem coisas que a gente não pode falar. Sabe? É duro, né? Porque não aí eu pode, falei, mas como né, assim, cara? Como assim não pode pode falar? Aí foi onde eu saí e me desliguei totalmente da religião evangélica. Só que tem um porém. Eu assumo aqui publicamente que o meu erro disso tudo foi sair da religião evangélica e ficar à toa. Porque eu não busquei uma alternativa. Hoje eu sei que já existem reuniões de irmãos cristãos somente ao nome do Senhor. Aqui em Limeira, inclusive. Eu sei que tem. Eu tenho, acho que a minha cunhada participa disso. É igreja casa. Sem placa, não tem um monte de coisa, não tem dízimo. Visitante, né, não recebe oferta e dinheiro de visitante. Não é assim qualquer um que prega. Entendeu? A visão é completamente diferente. Porque, biblicamente, um monte de coisa que se ensina hoje nas denominações não é bíblico. Por exemplo, o dízimo. O dízimo, ele é bíblico, ele só não é cristão. Ele não é cristão, ele não é uma ordenança para os cristãos em Cristo, para os crentes em Cristo. Era uma ordenança pertencente a uma aliança que findou com a morte e ressurreição de Jesus. Findou. Acabou. Aquilo ali permaneceu por um tempo, igual a arca, igual ao tabernáculo, as festas dos pães, as festas enfim, aquelas festas todas dos judeus e várias outras coisas que eram cerimoniais dos judeus, que pertencia ao culto judaico, que uma vez que Cristo veio, cumpriu com tudo que ele tinha que cumprir, morreu e ressuscitou, acabou, não tem mais, aquilo findou. Só que o que os líderes religiosos fazem hoje? Pega textos isolados do Antigo Testamento. Um alacarte, né? Um Malaquias da vida ali, isolado do contexto histórico, do contexto literário. Contexto de época, né? Para tentar ali incutir na cabeça das pessoas a fazer uma coisa que não é bíblico, que Deus não mandou fazer. Sim. Entendeu? Então, como que eu posso aceitar estar num local que não prega a verdade do Evangelho? O Evangelho é simples, mas as pessoas complicaram demais o Evangelho de Jesus, entendeu? Sim, sim. Colocaram muita coisa. Hoje, se você pegar as denominações religiosas, hoje você vai ver, é uma mistura de nicolaísmo, que eu vou explicar o que é, clericalismo, também vou falar o que é, espiritismo, catolicismo romano, tá tudo dentro da igreja evangélica. Sim. Talvez as pessoas vão olhar pra mim e falar assim, Henrique, é louco, velho, as coisas que ele tá falando. Como é que pode? Tudo é uma pitadinha de... Sabe quando você faz um bolo? Você põe o ovo, o trigo, o fermento e mistura o bolo? Então, a igreja evangélica moderna, a atual, essa igreja moderna, ela é uma pitadinha de cada coisa. Tem romanismo ali, tem paganismo ali, tem uma pitada de judaísmo, catolicismo, de romanismo, de paganismo do oriental, espiritismo, tudo misturadinho ali, pronto, saiu a igreja evangélica moderna. Sim. E eu falo isso sem medo de errar. Sim. A gente tá pisando em ovos aqui, não tá citando nenhum tipo de religião por enquanto, né? Não, a gente vai citar daqui a pouco. Os nomes. Os nomes, a gente não tá Você falou só da Assembleia de Deus que você se formou. Não, né? Eu fiz teologia lá, mas é engraçado porque assim, quando você vai estudar numa instituição que é de uma placa, que pertence a uma denominação, você não vai estudar teologia pura.
Você vai estudar a teologia daquela igreja. Sim. Que é o pensamento daquela igreja. Ô Rick, eu tava com... E é isso aí, galera. Gostaram do corte? Se gostaram do corte, deixe seu like, comenta e valeu!